Bom, primeira coisa importante, esse aqui é um gráfico do índice Ibovespa, um conceito de candlestick. Quando a gente fala sobre candlestick, a metodologia candlestick em si, a gente não está falando só em converter um padrão de barra simples num gráfico para um sistema oriental de origem japonesa de modo aperfeiçoado. Ah, vai ficar um pouco mais bonito. Não, não é isso. Os candles, eles mesmos têm significado. E o significado correto só pode ser interpretado, né, nas condições gerais do mercado, ou seja, é dinâmico. Você só pode interpretar ele de maneira correta quando você tem um domínio de mercado. A gente vai falar sobre isso. O interesse aqui é a gente antever o mercado, ou seja, a gente poder predizer o que o mercado vai fazer com base em dados que ele apresenta para a gente agora. São pistas que a gente vai aprender a analisar e a ter uma dedução de forma correta. Isso, junto com um bom gerenciamento de risco, vai trazer com certeza lucro para vocês. Tá? O ramo que toma conta de trading, que toma conta de estratégias que envolvem risco, é o da probabilidade. Você tendo precaução, conhecimento e coragem, né, para estar entrando nas horas certas e estar entrando de modo certo, vai gerar lucro para vocês, porque as probabilidades vão ser muito maiores pro lado de vocês serem positivo do que negativo, tá bom? Então esse é mais um conceito que a gente está simplesmente lembrando para você. Esse não vai ser um curso 100% focado em candlestick, a gente vai aproveitar as melhores partes do que a técnica apresenta para a gente poder usar como método de previsão. Para quem quiser uma abordagem geral sobre esse tema, um estudo avançado, eu recomendo os livros do próprio Steve Nielsen. Foi um americano que trouxe a técnica para cá e ele tem mais de 20 anos estudando essa técnica. O que a gente vai fazer é juntar matérias específicas similar a uma faculdade. E dentro dessas matérias a gente vai tirar o que é proveitoso para o nosso curso, para a nossa modalidade, para a nossa área, que é a previsão de mercado. Tá bom? Quando a gente fala sobre candlestick, a gente também fala sobre suporte e resistência. Além da gente ter as ondas de Elliott como um bom exemplo, né, de suporte e resistência, porque uma onda, uma hora ela vai ter uma resistência, você quebra aquela onda, ela passa a ser suporte. Então você quebra a onda 1, que seria uma resistência, ela automaticamente vira um suporte. Tá? E assim por diante. Não é só esse tipo de suporte que a gente tem. A gente tem suporte de fechamento do dia anterior, a gente tem suporte de topos e fundos anteriores, a gente tem suporte de linhas de tendência, a gente tem suporte de média móveis, que são muito fortes esses suportes, a gente tem suporte de banda de Bollinger, a gente tem suporte de gaps. Aí vocês falam assim, qual é o mais importante para mim? Todos. O mercado é dinâmico. O dia que você se sentir convencido de que você sabe tudo é o dia que você passa a perder. O dia que você começa a quebrar as regras pré-estabelecidas é o dia que você começa a perder. Então, se você vai ser um forecaster, você vai prever mercado, você vai ter uma confiança acima da média, isso vai ser a sua ruína. Coloque-se no seu lugar e saiba que o mercado é dinâmico. Para você trabalhar a favor do lucro, você tem que deixar de lado a arrogância, o convencimento, a cegueira e o emocional. Você vai ter um plano de ataque, um plano de como se mover no mercado. Quando vocês entram, quando vocês saem, quando vocês estudam. Sigam ele à risca. Tá? As regras de capital que a gente vai repassar de novo, siga à risca. Tá bom? A gente vai sempre procurar a maior janela de oportunidade, onde as probabilidades estão altíssimas para ir aonde é que a nossa análise foi. E eu vou falando desse jeito que a gente começa a combinar uma ferramenta, duas, três, pronto, o ego começa a tomar conta sem a gente ver. Isso não é de uma pessoa, é de todos. 100% dos traders sofrem desse mal. 100%. E é bom lembrar vocês, porque essas técnicas só vão funcionar com bom gerenciamento de risco. A partir do momento que vocês perdem erram uma única vez, começa aquela autoflagelação. Começa aquela autopunição. E vocês esquecem tudo o que vocês fizeram, tudo o que vocês aprenderam e falam, eu não sei de nada, eu não presto pra nada, vou jogar meu dinheiro no lixo. Então se a pessoa tá lá com 10 mil, ela aposta que ela não passa mais a fazer trade. Ela aposta os 10 mil pra acabar com tudo. Não façam isso. E saibam que isso não é de vocês. Tá bom? É um aspecto de todo trabalhador da Bolsa de Valores. No caso, quem opera, né? De todo operador da Bolsa de Valores. Todos, sem exceção, passa por esse problema. Até essas pessoas que se dizem mestre tá fingindo pra vocês de um modo como se elas fossem ou não fosse algo. Todos passam, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui, sequência no que a gente está falando. Bom, vamos lá. Esse aqui é o gráfico do índice, o índice Bovespa Futuro. Ele está em 10 minutos, pode ser em qualquer tempo gráfico. Eu estou pegando esse especificamente. A gente está iniciando aqui na tela no dia 7 de abril e está terminando no dia 8 de abril. Tá? Isso aqui então basicamente são 2 dias. Dentro de 2 dias, só para a gente identificar alguns padrões que é essencial a gente saber e tem sim de fazer parte do pacote de trade da maioria das pessoas. Uma coisa interessante para a gente saber é que a pessoa que inventou esse padrão, o japonês que inventou esse padrão, ele, bem antes de ter a análise técnica por computadores, muito antes, ele somente olhando figuras, ele somente olhando padrões, ele enriqueceu. Tá? Claro, já era uma pessoa que tinha empreendimento, trabalhava com arroz, mas ele enriqueceu. Isso é o mais importante para a gente saber. Qualquer outro assunto, a gente vai saber a parte numa coisa mais profunda. Mas para esse curso aqui que a gente está fazendo, é interessante saber que somente com visualização a gente pode achar muita coisa. A maioria dos sinais de candle, sinais bons,
eles acontecem em combinações de kendos individuais. Ou seja, independente dos padrões, são individuais combinados para fazer um padrão, seja ele duplo ou triplo. Tá? Pode ser até que tenha mais do que 3 kendos envolvidos num único padrão, mas os mais comuns são 2 ou 3. O padrão de engolfo, eu acho particularmente extremamente interessante. Seja o engolfo de alta ou de baixa. Eu vou estar mostrando primeiramente o de baixa para vocês, vocês já devem conhecer. Mas para mim ele acontece com uma frequência tão absurda e eu vejo que as pessoas pouco se importam ou pouco estão utilizando eles realmente para trade. Então a pessoa está olhando volume, a pessoa está olhando estocástico ou qualquer outra ferramenta que, querendo ou não, são lentas. São indicadores lentos, eles refletem o passado. Enquanto um padrão de Kendo bem utilizado que eu digo é você trabalhar ele combinando com outras técnicas e você só entrar dentro de uma operação se você tiver um plano de negócios bem definido e seguir ele. Caso contrário, tua conta quebra. Tá? Então, se você tiver um plano bem definido e outros padrões e outras ferramentas, o padrão de candlestick combinatório é excelente. O engolfo, para mim, acontece com uma frequência extraordinária, sabe? Tremenda. E ele é o sinal que a gente precisa ter para falar, olha, agora a minha tendência ela tá constando que é de baixa. Ela é um sinal fortíssimo que é de baixa. Tem falha? Tem. Mas, na minha opinião pessoal, pelo menos 70% das vezes, as indicações de padrões, as mais fortes, funcionam. A gente tem uns padrões fracos, uns médios e os fortes, a gente só vai trabalhar com os fortes. Tá? O engolfo é bem simples, ele se constitui de 2 padrões de cores opostas, ou seja, de tendências opostas, encobrindo o da tendência anterior. Ou seja, a penúltima tendência, ou a última tendência no caso, foi de alta aqui no dia 7 de abril às 13h20. Então o engolfo ele já vai abrir um pouco acima ou igual ao preço de fechamento do anterior. Então aqui está a abertura, aqui está o fechamento. As duas velas, que são as partes finas, são até onde o preço foi, mas não fechou ali. O mesmo vale para o padrão de alta. Tá ok? Ele engolfa, ele encobre por completo a alta anterior, o padrão anterior. Ou seja, ele cobriu completamente o padrão do último candle e continuou descendo. Aí eu olho toda essa sequência, que teve aqui vários outros padrões, mas a gente não está aqui para discutir eles agora. É só esse engolfe, a gente vê o poder que essa ferramenta tem, descobrir um pouco mais sobre ele. Tá? Ele é bastante conhecido e pouquíssimo utilizado na sua essência. Essa é a minha opinião. Eu tenho aqui mais outro engolfo. Olha só. Eu tenho aqui mais outro engolfo, para vocês verem como é importante saber sobre essa ferramenta. Tá? Eu tenho aqui mais outro engolfo. Eu tenho aqui mais outro engolfo. Eu vou explicar para vocês sobre essa questão aqui específica. Tá? O conceito do engolfo é ele abrir igual ou um pouco maior que o fechamento anterior. Nesse caso aqui, a gente teve ele abrindo um pouquinho abaixo, mas é irrelevante. Esse pouquinho abaixo é irrelevante. O que eu tenho que considerar é que eu tenho a vela na mesma altura da abertura aqui. Você não trabalha com vela no engolfo, mas você tem que saber relevar, porque nem todo padrão vai ser fixo. Você vai ter aí 80% das vezes em que ele se confirma como fixo, mas você vai ter 20% que você precisa relevar. É similar a quando você vai contar as ondas de Elliott. Você tem as regras de ouro, as regras de ferro que não se modificam e você tem a subjetividade. Ninguém está trabalhando com subjetividade aqui, mas a gente tem que aprender a avaliar, a analisar. Uma análise, ela requer pensamento, ela requer com que vocês tenham base de opinião. Então, eu estou te mostrando aqui um engolfo, o outro engolfo, um engolfo, o outro engolfo, um outro engolfo aqui. Se vocês virem, todas as vezes a gente teve descidas, a gente teve queda de preço. Ó, eu espero sempre um preço terminou a alta. Então ele veio com tudo na alta aqui, ó. Veio de alta, 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 terminou. E eu vejo o engolfo. O engolfo é meu primeiro alerta de que há uma reversão. Eu espero terminar a segunda barra, para que as duas barras formem um único padrão. Ou seja, a barra de alta e a barra de baixa está me confirmando o engolfo de baixa. Vamos ver o tanto de ponto que a gente teve nesse engolfo aqui? Olha só, a gente teve 1.330 pontos a partir desse engolfo primário aqui. Vamos ver nesse outro aqui? A partir desse aqui, a gente teve mais ou menos 1.345, e se a gente pegou um stop legal, a gente pelo menos pegou quase 500 pontos. Vou arredondar para 500 pontos. Tá? Aqui já não foi tão lucrativo, mas até então você tem os outros dois aqui que você teve bastante lucro nesse engolfo. Eu vou pegar esse outro aqui, 1.000 pontos. Olha só, confirmação de engolfo. Agora eu vou pegar esse último aqui, 435 pontos. Vocês conseguem ver como um padrão forte determina sim o rumo da tendência? Vocês não têm só essa ferramenta. Uma análise bem feita consiste em vocês ficarem literalmente pré-analisando antes do mercado começar, e vocês vão entrar no mercado somente quando vocês já estiverem munido de informações. O mercado vai se desenrolando e vocês vão simplesmente acrescentando dados aonde vocês já têm. Vai acrescentar dado para a análise anterior de vocês, para ver se modifica, para ver se confirma, e vocês não vão ficar entrando e saindo. Mas olha só que padrão excelente que é o engolfo de baixa. Tá bom? Uma outra coisa que é muito importante sobre os padrões de engolfo. A parte final do engolfo, ó, ela forma uma resistência muito forte. Olha só. Nota a dificuldade que a gente teve para passar a resistência criada nesse engolfo. Consegue ver? Olha só aqui. Aqui é a mesma coisa. Eu vou criar um outro suporte aqui.
Olha só o que está acontecendo no final do dia, a dificuldade de passar desse engolfo e a dificuldade de passar mais ainda na barreira do segundo engolfo. Tá vendo aqui? Vamos dar uma olhadinha mais? Olha esse aqui. Olha a dificuldade que a gente tem de sair desse engolfo aqui. A gente vai olhar aqui agora. Olha a dificuldade novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras a gente fica ali patinando nesse suporte ou nessa resistência. Tá? Sempre quando a gente pega um engolfo de baixa, a parte mais forte é a baixa. Porque já que você tem os ursos, as pessoas que estão querendo vender mais forte do que a compra, do que os touros, as pessoas estão querendo comprar, então o poder deles, a marca que eles deixaram aqui é muito mais forte. Tá? Para vocês não se confundirem, trabalha quando vocês estiverem tendo um engolfo de alta, vocês estarem marcando a resistência e de baixa o suporte, porque a partir do momento que ele sai do engolfo de baixa, acaba se tornando suporte ou resistência se ele estiver tentando sair. Então aqui mais um, olha a dificuldade. A dificuldade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 barras para poder sair desse engolfo. Só que a gente tem aqui deixado traçado 1, 2, 3, 4, 5 locais. E olha como eles respeitam. Eu não tracei aqui para vocês Fibonacci. Eu não tracei aqui para vocês padrão geométrico. Eu não fiz contagem de barras aqui para vocês. Eu não coloquei aqui pra gente pitchfork. Isso tudo, se a gente acrescentar, a gente vai ter altíssimas probabilidade de achar um trade excelente. Tá? Ninguém vai perder a cabeça e falar, achei o padrão que eu vou dominar o mundo, vou quebrar a bolsa. Não, não faça isso, não seja tolo. Tá ok? Mas eu quero só que vocês consigam estar visualizando o poder que é essa ferramenta. É um outro olhar para vocês para simples padrões. Se a gente tem uma pessoa que utilizou e ficou rica, com prudência, precaução, conhecimento, que foi o inventor dessa técnica, vocês imaginem se a gente absorveu um pouquinho disso. Tá? Eu particularmente gosto de utilizar muito padrões, eu vou passar aqui para vocês todos os outros, mas eu estou pegando esse de exemplo maior para que vocês possam estar vendo o poder de suporte, o poder de resistência. Tá? Eu considero que tem 5 grandes padrões indispensáveis, esse aqui é o primeiro e é um dos mais importantes. Tá ok? Eu vou me delongar ainda nessa tela aqui, eu quero que vocês entendam uma coisa. A previsão de mercado, você não tem uma ferramenta que é o segredo de tudo, não existe o segredo, nem o segredo do segredo do segredo, existe trabalho. Tá? Então vocês vão combinar técnicas que vocês já aprenderam, que vocês já têm, dominam, para anteceder o que está por vir. Porque o padrão humano não muda. A natureza humana, dia após dia, mês após mês, ano após ano, nasce pessoas, e por mais que as tendências pareçam que estão evoluindo, na minha opinião, a gente está se degradando, mas por mais que a gente pareça que está evoluindo, o comportamento humano não muda. Seja na ganância por dinheiro, seja em brigas familiares, e que se você colocar em grande escala se transmite em guerra, seja reconciliação, seja cair e se levantar para aprender de novo, ele não muda. Vocês têm aqui, vocês acharam os engolfos de baixa. Toda vez que a gente está trabalhando com engolfo de baixa, a gente já pressupõe que a tendência é de baixa. Vocês viram que a gente tem uma média de 1000 pontos no índice atualmente. Isso muda, mas atualmente. Você tem um mínimo mais ou menos de 400 a 500 pontos e um máximo de 1.200. A gente tem uma média ali de 800 pontos e a maior parte das vezes está dando 1000 pontos aqui. Tá meio confuso essa história de média, mas vocês entenderam. Vamos supor, eu tô aqui num fundo, né? Veio um fundo, ó. O fundo tá aqui, ele tentou subir novamente, não conseguiu e testou um segundo fundo, porém mais elevado do que o primeiro fundo. Tá? Então aqui a gente já pressupõe que a gente teve um fundo total aqui. Isso aqui é o nosso fundo dos fundos, porque esse aqui nem chegou a tocar. Tá? Regrinha básica, isso aí, eu acho que vocês já devem ter visto. Mas enfim, vou utilizar a ferramenta Garfo, que eu adoro demais. Tá? A gente sabe que a gente tem aquela classificação de resistência na horizontal, na vertical e nas diagonais. A diagonal a gente vai sempre estar verificando com o garfo, com o pitchfork. Eu vou pegar aqui e olha só. Então a gente tem 1/4, meio, 3/4 e 1 inteiro. Olha as minhas confirmações. Eu tenho aqui ele brigando, ele seguindo num garfo, mas tentando passar, ó. 1, 2, 3, 4. O que acontece quando na quarta vez ele não rompe para cima, como regra de Elliott, ele acaba descendo. Tá? Na terceira ou quarta vez vocês ficam sempre alerta. Eu estou relembrando mesmo essa sendo uma aula de padrões de candlestick, porque é importante. Eu já acostumei a estar analisando de múltiplas formas, qualquer gráfico, então eu não consigo simplesmente olhar uma coisa e ficar parado. Se vocês querem estar aprendendo essa técnica, nada melhor do que ter resultado com ela da maneira que eu basicamente vejo que dá para ter resultado. Sempre pensando de forma múltipla. Tá? O meu pitchfork aqui já mostrou uma barreira. A linha do meio é a mais forte e a gente vê que ele dificilmente rompe. No máximo vai um pouco para cima, não passa da terceira linha, olha só que maravilha. Não passa da terceira linha, dá 3/4 e volta a cair. Tá? A gente tem aqui um suporte muito forte, a gente tem outro suporte muito forte. Agora a gente está acrescentando uma segunda ferramenta. Vamos acrescentar uma terceira? Pegar a retração de Fibonacci. Tracei aqui. Olha só onde ele foi. Consegue ver? 1,618. Olha aqui no 200, ele tem a resistência. Ele chega a romper, tá vendo? Ele rompe, mas quando ele rompeu o 200%, a gente acha difícil romper, mas ele rompe. A gente sabe que ele tem a tendência a retornar. Tá? Tem a tendência a retornar. Isso é Elliott. O que a gente está aprendendo são técnicas mais avançadas.
Tá? Então o 168 e o 200, eu estou relembrando para vocês, são suportes e resistências muito fortes. Tá bom? Independente do tempo gráfico, sempre muito forte. O cérebro humano pensa de forma matemática, pensa de forma geométrica e a gente meio que responde a estímulos externos, estímulos de amigos, de colegas, do pregão em si para estar fazendo o trade. E o trade ele segue uma linha que ela pode ser pré-determinada, você está dentro dela. Você está aprendendo a decifrar quais locais você cai. Quais locais? Aqui eu estou tendo uma resistência no 200, eu estou tendo uma resistência fortíssima aqui do meu primeiro engolfo, que abriu aqui basicamente o pregão. E olha que legal, ele toca até um pouquinho do meu primeiro engolfo e não passa. E ele torna a cair. Você tá vendo a dificuldade? Claro, a gente tinha já comentado que cada nível de Fibonacci, a gente tá meio que tá dentro de um padrão ou de outro. Vocês não podem confiar 100% nessa ferramenta, porque onde vocês tentarem medir, vocês vão achar medida. Entende? Você tentou medir no local, vocês vão achar um local ali que tá batendo alguma coisa em Fibonacci. A gente pensa de forma harmoniosa. E a gente já comentou sobre isso, mas para voltar, a beleza nas pessoas, as formas, o que a gente acha bonito. E na nossa mente, bonito preço, bonito lucro, bonito prejuízo, a gente pensa também de forma harmoniosa. Tá bom? Então olha só que bacana. Aqui foi certinho em Fibonacci, caiu, continuou indo, bateu na nossa primeira resistência, bateu na nossa segunda resistência, e essa segunda resistência agora ele não conseguiu estar passando dela, e eu já tenho como suporte esse nível 2 de 200 aqui, olha que bacana. Logo no final do pregão já tive isso de suporte. Eu vou tomar isso como rema? Não vou tomar como rema, mas eu vou tomar sim como uma interessante ferramenta de análise. Interessantes, porque aqui a gente já usou 4, tá bom? Tá? Estudem isso, por favor, estudem. Revejam o nome de cada candlestick, aprendam os que menos têm força. Esse resultado do trabalho de vocês vai trazer lucro. Só com o que vocês aprenderam de candlestick, vocês podiam estar arriscando em 3 para 1, porque o trade é um risco. O mercado de alto risco é sempre arriscar. Só com isso vocês podiam estar treinando, tentando saber qual seria os próximos dias. Nem sempre vocês vão conseguir estar vendo com o candlestick, isso é óbvio. Tá bom? Nem sempre isso vai ser possível, mas todo dia que vocês forem entrar no trade, vocês vão rever a conta todos os dias. Vocês vão olhar todo o caderninho de vocês, toda a técnica mental e vai aplicar lá do zero. Eu costumo apagar o que eu fiz nos dias anteriores para não borrar a minha mente, não borrar com o sentimento do mercado, não borrar com a contaminação que o mercado causa a qualquer trader. Tá? Esses são os padrões que eu quero que vocês aprendam. Eu vou chamar esse último de lateralização, porque chamar só de doji não dá. Mas lateralização você vai ver um conglomerado desses candlestick fracos. Tá bom? Lembre-se que esse curso é para quem já possui treinamento em day trading. Então eu estou falando com profissionais ou com pelo menos pessoas que já saíram do básico. O curso básico a gente tem também, está disponível para vocês, mas nesse caso é só para quem entende. Então eu estou falando uma linguagem de pessoas que entendem do mercado. Tá bom? Tá buscando consistência, tá buscando uma técnica nova. E eu espero que essa aula vocês tenham gostado.